Um dos debates eternos que ocorrem no âmbito cinematográfico está em enquadrar os filmes nos grupos conhecidos como o cinema de entretenimento e o entre aspas artístico. Enquanto este último preza por enredos carregados de simbolismos e interpretações, aspectos humanos e técnicos como atuações, fotografia e roteiro, o primeiro se preocupa mais com o espetáculo audiovisual, o alcance da obra com o público e clara diversão. Embora muitos não concordem com este caráter taxativo, visto que tantos filmes artísticos podem não ter algo a dizer e filmes blockbuster podem prezar tanta substância quanto o estilo, existem diversos exemplos que legitimam a definição de filmes feitos para o entretenimento, dos quais um grupo em especial segue à risca essa ideologia: os filmes de monstros gigantes. Quando pensamos em monstros, logo nos vem à cabeça seres mitológicos e colossais, como os titãs da mitologia grega, os kaijus da cultura japonesa, e ampliando ainda mais a visão, se enquadram também os robôs gigantes, como os da franquia Transformers e Círculo de Fogo. Por razões óbvias, o maior apelo de obras como essas está justamente na aparição das criaturas em tamanhos surreais, de preferência combatendo outros de sua espécie ou ainda mais ameaçadores, e causando destruição em massa nos locais onde ocorrem esses conflitos, que podem ser desde áreas desérticas até grandes metrópoles, com os habitantes pagando o preço pela sua presença desafortunada. Acerca desse detalhe, é curioso que boa parte dessas obras costumem dedicar espaço, às vezes até mais do que o necessário, para personagens humanos que interagem com os monstros, sejam como vítimas ou como figuras ativas, para auxiliar ou combatê-los. Tão curioso quanto é que a participação humana em filmes dessa natureza costuma ser alvo de diversas críticas pela forma como é desenvolvida, não conseguindo gerar empatia dos personagens com o público, que acaba clamando por mais tempo em tela dos monstros gigantes. Embora não seja o que utilizou esse recurso da pior maneira, temos como exemplo recente o filme Kong, Ilha da Caveira, lançado em 2017 e que foi mais um pontapé no universo de monstros, planejado pela Warner, que se iniciou em Godzilla, nova adaptação americana do clássico filme japonês, e que recentemente culminou com o encontro dos dois seres titânicos para o enfrentamento, algo que já havia sido feito na infame obra de 1962. Sendo mais outra versão da clássica história do King Kong, o filme mostra um grupo de cientistas, a mando da Monarch, que está disposto a desbravar a Ilha da Caveira, uma das poucas áreas inexploradas do planeta, pegando carona com outra missão militar próxima da região e contando com a ajuda de um capitão exonerado e uma fotógrafa anti-guerra. Ao chegarem no local por helicópteros, não demora para a equipe se encontrar com a criatura que dá nome ao filme, se iniciando uma violenta batalha que causa a morte de diversos membros da expedição. Divididos em grupos espalhados por aquela área inóspita, os sobreviventes precisam sair da ilha e recuperar contato com a base militar, enquanto tentam lidar com outras criaturas, gigantescas e mortais, ao mesmo tempo que o líder das forças militares desenvolve uma obsessão em aniquilar o gorila gigante, pela morte de seus subordinados. Como já mencionado, esse tipo de filme atrai a maior parte do público graças ao elemento que define o próprio subgênero, em detrimento dos personagens humanos, que muitas vezes são mais um estorvo do que um acréscimo. Mas por que em obras dessa natureza tendemos a não dar a mínima às figuras humanas? Tomando a obra como base, vemos que o enredo não foge muito do padrão de filmes anteriores, incluindo os da própria franquia King Kong. Uma equipe decide viajar rumo a uma terra desconhecida, encontram criaturas exóticas e que costumam ser extremamente agressivas e, eventualmente, irão se defrontar com elas ou mesmo presenciar lutando umas com as outras. Além da estrutura previsível, filmes como este possuem a virtude, pelo menos em seus melhores exemplos, do auto-reconhecimento. Por terem como meta a diversão escapista através de momentos de ação grandiosos, a obra não tenta ser mais do que de fato é, deixando de lado temáticas mais filosóficas e reflexivas em prol da ação frenética e descomunal. Com isso, as tramas acabam sendo repetitivas, clichês e esquecíveis, pois este não é o foco. Da mesma forma, os integrantes humanos não recebem um desenvolvimento de personagem além do estritamente necessário, muitas vezes se resumindo a arquétipos e estereótipos, como o militar marrento e arrogante, a repórter obcecada em gravar suas experiências, mesmo arriscando sua vida, e o cientista que quer provar sua teoria a todo custo. No caso específico de Kong, tal situação é amenizada devido ao talento reunido em seu elenco. Nomes conhecidos como Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson e John C. Reilly trazem para os papéis tanto o seu carisma quanto o talento, ainda que nesse tipo de obra não lhes sejam exigidos tanto. Além disso, a presença de celebridades tão conhecidas e adoradas como estas acabam compensando a falta de características mais marcantes em seus personagens, gerando a empatia do público por eles, ainda que não por mérito do enredo. Porém, deixando de lado tal vantagem, é fato que boa parte dos seres humanos que aparecem em filmes de monstros gigantes estão ali apenas para serem vítimas dos mesmos, muitas vezes sendo propositalmente retratados como indivíduos estúpidos e de índole questionável, algo também utilizado constantemente nos filmes de horror slasher. Por consequência, não há um vínculo genuíno entre as pessoas na tela com o público espectador, que fica aguardando pelo momento em que os seres titânicos irão surgir para seu deleite visual, enquanto que ver seres humanos sendo mortos, muitas vezes de maneiras cruéis, causa pouco ou nenhum impacto emocional, e em Ilha da Caveira, o padrão se repete.
Em outros casos, a presença proeminente de pessoas em obras blockbuster com criaturas místicas pode ser motivo de empatia e desconforto, visto que pelo trabalho precário na construção dessas personas e o tempo excessivo em tela, acaba provocando um alongamento desnecessário do filme, tornando mais escasso aquilo que ele tem de melhor e potencializando o que tem de pior. Ainda assim, há um ou mais personagens que fogem um pouco do convencional e conseguem conquistar o público. O melhor exemplo está no Tenente Hank Marlowe, um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial que, por acidente, acabou indo parar naquela ilha e permaneceu por anos longe da civilização. Apesar de pegar vários trejeitos batidos de personagens excêntricos, como falas desconexas e atitudes insensatas, Marlowe é possivelmente o mais cativante do grupo, funcionando bem como alívio cômico e até nos momentos de ação, graças à versatilidade de John C. Reilly. Mas o que de fato o público quer ver em um filme do King Kong é justamente o gorila gigante entregando aquilo que faz de melhor. E nisso, a obra é muito bem sucedida. Além de usar recursos visuais para referenciar outros clássicos, como o Sol no Horizonte Alaranjado, remetendo a Apocalipse Now, e homenagens a obras que iniciou a franquia em 1933, as sequências de ação são intensas, brutais e conseguem passar a destruição que Kong e as demais criaturas gigantes da ilha podem causar. A violência, inclusive, não se resume aos confrontos entre monstros, mas também deixas com seres humanos, como na sequência da aranha e da perseguição entre os ossos de outros gigantes mortos carregados de sangue e mutilações. Além disso, mesmo que a grande maioria dos personagens não cative o público e muitos venham a morrer com pouquíssimo tempo em tela, os momentos de combate são bem construídos para gerar tensão e receio acerca de quem sairá vivo no final. Embora muitas obras que façam parte do subgênero dos monstros gigantes tentem trazer maior profundidade e drama para seus enredos, poucos são os casos que conseguem pensar fora da caixa e de fato criar momentos e vínculos emocionais genuínos, como é o caso do King Kong original, de 1933, o remake de 2005, e partindo para outras mídias, temos o caso do clássico game de PlayStation 2, Shadow of the Colossus. Na verdade, a maior parte das que conseguem ser bem-sucedidas, tanto com o público quanto com a crítica, são as que aceitam sua condição como produtos voltados para o entretenimento, deixando de lado temas que não saberia abordar adequadamente em prol de um cinema mais pipoca. Kong, a Ilha da Caveira, é um destes modelos de sucesso, trazendo de volta um personagem icônico da cultura pop em uma abordagem menos dramática e mais blockbuster, e como tem sido a tendência dos anos 2000 em diante, prepara o terreno para um novo universo interligado, culminando com o encontro com o Godzilla e que certamente renderá participações futuras e novos crossovers. Ao mesmo tempo, a obra segue a cartilha apontada anteriormente, acerca dos filmes de monstros que não conseguem criar personagens humanos interessantes e diferenciados, não estimulando assim um vínculo destes com a audiência, sendo relegados ao esquecimento assim que as luzes se apagam e os créditos sobem. Ainda assim, é importante ressaltar que tal condição não torna uma obra necessariamente boa ou ruim. Trata-se de mais um elemento que pode ser utilizado em prol da sua qualidade, ou dispensada pela mesma razão, e a depender das necessidades do projeto e da sua meta motriz. O filme Kong de 2017 segue como esperado e é mais um a trazer personagens com os quais o público não dá o mínimo de atenção, mas ainda assim é uma obra que consegue entreter, sabe criar expectativa para o que está por vir e ainda nos oferece momentos de ação à altura de seu icônico personagem central. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.